Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para os estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Alexander, o famoso Lequinho, chegando até onde você está nesse exato momento. Nossa aula de hoje é sobre volume de sólidos geométricos, conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Gente, olha aqui, ó. Professor, a gente já viu isso aí antes, nós já vimos. Você, estudante, está aqui, ó, já viu, já passou, que está no ensino médio, já passou por isso lá no ensino fundamental. Passou. Mas por que nós vamos ver hoje aqui? Porque é um conteúdo que eu já falei muito importante. E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, relembrar alguns conceitos e discutir algumas coisas com você. Se ficou alguma dúvida, vamos sanar todas hoje, tá bom? Ah, professor, você promete isso? Prometo sim, porque você vai aprender. Por que você vai aprender? Porque você vai ser autor da sua aprendizagem. Você vai estar aqui junto comigo e eu vou só estar falando, relembrando e você vai ser o autor da sua aprendizagem. Então vem, vamos comigo lá. Olha aqui, ó. É bom sempre você ter noção do que você vai aprender. Se você enxerga, se você observa, se você percebe o que você vai aprender, facilita a sua vida. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que isso aqui está lá na habilidade da BNCC, tá bom? Olha aqui, ó. Propor ou participar de ações adequadas às demandas do quê? Da região, preferencialmente para a sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, área, hoje vamos dar aqui, ó, volume, capacidade ou massa. Capacidade está ligado um pouquinho com volume, tá bom? Olha aqui, e também tem o que? O objetivo de aprendizagem lá do documento curricular Goiás Ensino Médio. Olha aqui, calcular perímetros, área, tá vendo aqui, ó, de fita e volume. Tá tudo fechando, tá bom? É bom você participar disso. Por que você está lendo isso comigo? Ó? Qual que é o objetivo? Sólidos geométricos, volume, tá bom? Lá tem descritor? Tem descritor, resolver problemas envolvendo área ou volume, tá bom? Porque se você observar, toda vez que eu falar de área e volume, os dois vão estar interligados. Como assim, professor? Você vai ver hoje aqui comigo de que a área é muito importante para o cálculo de volume. Nossa, então eu preciso saber desse negócio de área. Precisa, mas não é uma coisa de outro mundo não, tá bom? De figuras básicas. Vamos lá comigo? Então vamos lá, ó. Olha aqui o nosso conceito inicial. Eu vou relembrar com você, tá bom? Isso aqui não é novidade para você não, mas caso alguém ainda tenha um pouquinho de dúvida, hoje é o dia. Então vamos lá. Vamos relembrar do conceito de volume. Por que eu vou relembrar o conceito de volume, professor? Porque algumas pessoas ainda se perguntam. Então, o que é volume? A medida do volume de um sólido geométrico, é todo o espaço que ele tem em seu interior. Então tá bom. Então, o espaço interior, lembra de uma caixa d'água? Caixa d'água tem volume, tá bom? Você coloca lá no interior dela água, ela comporta, ela suporta, fica lá reservado, conservado, fica lá dentro de uma caixa d'água, no espaço interior, ela faz o quê? Ela guarda a água. Só estou falando isso para você relembrar. Também podemos chamá-lo de capacidade. Lembra dessa palavra? Capacidade de um sólido. Por que nós vamos falar isso? Espera um pouquinho, tá? A unidade de medida fundamental é a única? Não. Eu estou falando fundamental de volume, pode ser dado em seus múltiplos e submúltiplos. Qual que é o fundamental? Metros cúbicos. Aí eu posso falar em centímetros cúbicos? Pode. É submúltiplo do metro cúbico. Eu posso falar em decâmetro cúbico? Pode. É um múltiplo do metro, tá bom? É bom eu relembrar isso aqui, tá? E eu posso também falar em litros. Quando eu falo metros cúbicos, eu estou falando de volume.
Quando eu falo litros, eu estou falando de capacidade. Ah, então tá bom, professor. Isso aqui é uma coisa importante que você saiba, tá bom? Quando eu me refiro centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, decímetro cúbico, metro cúbico, decâmetro cúbico, e assim sucessivamente, tem até quilômetros, tem a unidade de medida que eu quiser utilizar, eu posso falar ela em cúbico, tá? Cúbico significa volume. Agora, se eu falar litro, aí eu estou falando de capacidade, tá bom? Mililitro, olha, falando de capacidade. Não falei que você vai tirar todas as suas dúvidas hoje? Vamos lá, então vamos comigo aqui, ó. Agora chegamos aonde nós queríamos. Vamos falar do volume, tá bom? Volume dos prismas. Olha aqui, ó. Lembra que eu te falei da área que era importante para volume? Por que, professor? Fala comigo. Me tira essa dúvida. Toda vez que eu falar de volume de um prisma qualquer, esses aqui são os únicos prismas existentes? Não, existem outros prismas, mas eu quero deixar claro que eu não teria jeito de colocar todos os prismas aqui, tá bom? Eu não teria que colocar, teria que passar aqui o dia inteiro só colocando figura de prismas. Para que isso não aconteça, o que eu vou falar? Eu trouxe, exemplificando alguns, trouxe esses 4 aqui, tá bom? Então vai lá. Então, independente do prisma, como que eu calculo? Área da base vezes altura. Ah, então por isso que você falou da área. Área da base vezes altura, tá bom? Olha aqui esse prisma aqui, eu chamo de cubo. Ah, é aquele famoso, aquele dadinho que eu jogo, tá bom? Eu chamo ele também de cubo. Então o volume do cubo, como que eu chamo? Olha aqui, ó. Olha. Como isso aqui é um cubo, essa unidade, essa medida é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Então é área da base. A área da base é um quadrado, então seria lado vezes lado, A vezes A. E a altura também é A, então é área da base vezes a altura. Então, A ao cubo. Por isso fala cúbico, né? Volume cúbico. Olha essa aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma pirâmide, tá bom? Eu posso mudar a situação que eu vejo, né? Agora, por que eu coloquei disso? Porque aqui, representando aqui no fundo aqui, ó, eu olhei, tem uma base o quê? Tem uma base triangular. Se ele tivesse deitado, seria retangular, tá bom? Mas vamos nos deter aqui, que agora eu mostrei que a base aqui é triangular. Se é um triângulo, você lembra da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulozinho aqui, base vezes altura dividido por 2, vezes altura. A altura desse prisma é o volume. Olha esse aqui, ó, esse prisma é diferente. Esse aqui é um retângulo aqui embaixo, tá bom? Então aqui, ó, qual que é a área da base aqui do retângulo? Largura vezes comprimento, ou largura vezes comprimento, depende de como eu observo. Então, eu chamo isso aqui de A, aqui de B, tá bom? Então, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, aí eu chamo de altura, tá bom? Então é o Czinho. Então, área da base vezes altura. Lá é o mesmo jeito. Tá vendo aqui que coloquei área da base? Até aqui, ó, área da base vezes altura. Ah, professor, então é muito fácil. Olha aqui, eu trouxe também o cilindro para que você possa observar como que é calculado o volume de um cilindro. Como que é o volume de um cilindro? Como eu falei, é a área da base vezes a altura. Então, quando eu falo de volume, sempre eu tenho que olhar a área da base, sempre. Então, a área da base vezes essa altura. A área da base vezes a altura. Agora, olha aqui, ó, o formato dessa base de um cilindro. Lembra lá? Lembra? Π vezes R ao quadrado. Olha, tá vendo aqui o formato? Nem vou falar para que você fale na sua mente, tá bom? Para que você lembre dessa figura. Lembrou? Raio. O que te traz à memória? Π vezes R ao quadrado, área da base, vezes a altura. Nossa, professor, então é isso mesmo. Tá bom, mas pode ser que o prisma é sempre área da base vezes a altura. Mas tem alguns elementos especiais, como, por exemplo, professor, pirâmide,
pirâmide e cone. Vem aqui comigo na tela, por favor. Olha aqui, ó, volume do cone, simbolizando isso. Poderia ser também uma pirâmide que todas as suas arestas, vamos falar assim, ó, ou geratriz no lugar de um cone, esse Gzinho aqui se chama geratriz, se encontra no único vértice, no único ponto. Então ele tem esse estrangulamento, tá bom? Toda vez que ocorrer isso, independente da figura que fala, vou mudar alguma coisa? Não, vai ser área da base vezes a altura. Só que como eu tenho esse estrangulamento, é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembra desse aqui, a mesma lá do passado, πr² dividido por 3, porque esse aqui é 1/3 vezes a altura. Nossa, sem erro, né? Agora vamos calcular um exemplo aqui, tá bom? Para que a gente remate esse negócio aqui e você realmente fale assim, professor, foi excelente, não tenho mais dúvida nenhuma, agora eu sei de tudo. Então vai lá. A figura a seguir representa um reservatório de água na forma cilíndrica, tá bom? Já viu esses reservatórios aqui? 5.000 litros, 3.000 litros de capacidade, 10.000 litros, 15.000 litros. Lembra desse tipo de reservatório? Lembra, né? Então tá bom. Eu vou falar para que você use π igual a 3,14. Então eu quero saber o volume desse reservatório. Lembra disso aqui? Área da base vezes a altura. Vamos lá? Então, seguindo aqui, volume, área da base vezes a altura. Lembra desse formato aqui? Qual que é a área da base? π vezes r² vezes h, que é a altura. Vamos lá junto? π, quanto que é? 3,14. Raio, quanto que é o raio? 1. Qual é a altura? 8. Vamos lá então comigo? Olha lá, ó. π, que eu coloquei 3,14, o raio e o 8. 1 ao quadrado é 1, né? Você sabe, 1 ao quadrado é 1. Vamos multiplicar? Então tá bom. 1 vezes 8 é 8 e 3,14 vezes 8. Pega uma calculadora se tiver alguma dúvida e 25,12 metros cúbicos. Por que tem metros cúbicos, professor? Porque as unidades aqui estão em metros. Professor, se aqui tivesse metro, aqui centímetro, eu transformaria essa aqui em centímetro ou o centímetro em metro. Eu tenho que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida, tá bom? Olha, gente, eu quero agradecer. Não falei que seria muito agradável, você iria aprender, você iria construir o seu aprendizagem? Foi, não foi? Não aconteceu o que eu falei? Gente, foi um prazer. Não saiam daí, tá bom? Pois após o intervalo, teremos a aula de linguagens e suas tecnologias com o professor Ivaí. É o cara, não é? Para você, estudante do ensino médio. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, Lequinho tá indo.